Para compor a mesa dos trabalhos desta manhã, nós convidamos o doutor Renato Ângelo Salvador Ferreira, promotor de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Defesa da Educação de Itabira. Vereador Carlos Henrique Silva Filho, presidente da Câmara Municipal de Itabira. Vereador Bernardo de Souza Rosa, presidente da Escola do Legislativo. Vereador Carlos Henrique de Oliveira, conselheiro da Escola do Legislativo. Maurício Guimarães Mendes, presidente do Centro Universitário FUNSESI. E a secretária municipal de Educação, Rejane Pena. Senhoras e senhores, nesta oportunidade, nós gostaríamos de registrar e agradecer as presenças dos vereadores Hudson Júnior, o Iuiu da Pedreira, também dos vereadores Marcos Antônio Ferreira, Marquinhos da Saúde, e vereador Elias Lima, presentes conosco neste importante evento. Agradecemos também a presença da secretária municipal de Assistência Social, Nélia Cunha. A vocês os nossos agradecimentos. Bem, senhoras e senhores, e para realizar a abertura oficial deste evento, convido para o seu pronunciamento o presidente da Câmara Municipal de Itabira, senhor vereador Carlos Henrique Silva Filho. Um bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do Renato Ângelo, promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude. Cumprimentar aqui nossos colegas vereadores Bernardo Rosa, Carlos Henrique, Maurício Mendes, presidente da FUNSESI, Rejane Pena, que é secretária da Educação. Cumprimentar os colegas vereadores aqui, Iuiu da Pedreira, Marquinhos da Saúde, Elias Lima, Nélia, secretária de Ação Social. Cumprimentar aqui a Cleusa também, presidente da SEMAI. Cumprimentar todos vocês, profissionais da educação. Cumprimentar a imprensa. Dizer que para a gente é um momento muito importante, porque a gente sabe da questão da inclusão e a gente, aqui, como Câmara Municipal, a gente tem uma gestão diferenciada, onde a gente prioriza devolver os recursos diretamente para a população, a gente repassar esse recurso, não só para atender às demandas do Legislativo, mas também para devolver para a sociedade. Temos grandes projetos na Casa Legislativa, uma delas que eu gosto de destacar aqui, que será feita na nossa gestão, será aí a implantação do posto A Itabira, onde nesse posto A terão 20 tipos de serviços e mais de 100 cartelas de serviços, né, 20 postos de serviço e 100 serviços, e uma delas que eu gosto de destacar será o departamento lá do CIPTEA, onde a gente fará lá a confecção, né, dos documentos, das carteiras lá para as crianças. E queria destacar que esse seminário é muito importante para a gente. Gostaria que esse auditório tivesse muito mais cheio, porque a gente sabe da demanda, a gente sabe da preocupação que a gente tem, né? As mães atípicas aqui que não têm o suporte, que não têm, às vezes, condições de dar uma qualidade para os filhos, né, com as terapias. Mas a gente precisa discutir isso, porque esse é um problema não só das mães, mas é um problema de Itabira, é um problema nosso.
A gente tem que incluir as crianças dentro da escola, incluir dentro da sociedade. E eu tenho aqui, eu trago para mim essa causa, porque é uma causa pessoal também. Eu tenho um assessor que está comigo há bastante tempo, que tem 2 filhas que têm o transtorno espectro autismo, mas ele, graças a Deus, ele tem condição de fazer a terapia para essas crianças. E essas crianças, ela precisa de um apoio dentro da escola, e a gente viu que Itabira tem essa carência de capacitar, né, os profissionais para poder lidar com essas situações. São crianças que dependem de uma atenção especial, e esse profissional ele precisa dessa oportunidade de capacitação para poder atender, né, essa demanda e ter um cuidado ali, né, uma experiência para poder absorver essas crianças dentro da escola. Então, é um momento muito especial. Espero que esse dia aqui a gente possa absorver dos profissionais dessa área. São profissionais capacitados para poder trazer para a gente informações da qual, às vezes, a gente nem sabe. E não só por aqui, nesse seminário do dia de hoje e do dia de amanhã, mas teremos 9 módulos durante o resto do ano para capacitar todos esses profissionais. Gostaria muito aqui de agradecer a presença de todos vocês e que possamos ter um dia produtivo e que possamos também sair daqui ser humanos melhores do que entramos. Obrigado e tenham um bom dia. Os nossos agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Itabira, vereador Carlos Henrique Silva Filho. Bem, senhoras e senhores, gostaríamos de informar que o Dr. Renato Ângelo tem alguns compromissos de audiências no fórum daqui a pouquinho, portanto, após a sua fala, ele não poderá permanecer aqui no ambiente apenas para justificar. Portanto, nós vamos inverter aqui e convidá-lo para que possa fazer o seu pronunciamento a partir de agora. Com vocês, Dr. Renato Ângelo. Tá, joia, obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria justificar, igual foi colocado aqui, que eu tenho audiência agora a partir das 9h30. Eu já liguei lá no fórum, pedi para me aguardarem um pouco. Cumprimentar todas as pessoas, na pessoa aqui do presidente. No início do ano, já tem um tempo, a gente faz reuniões de rede da infância lá no fórum, né? Então, nós reunimos CRAS, CREAS, Conselho Tutelar. Só antes, a gente tem que aprender muito fazendo evento, né? Então, fazer minha autodescrição aqui, eu sou uma pessoa do sexo masculino, pele clara, cabelo curto, eu estou usando terno, meu terno é escuro, a minha gravata é azul, com bolinhas, e eu estou usando um crachá aqui com a identificação, e é isso. Eu sou promotor de justiça aqui em Itabira, que atua na defesa dos direitos da criança e do adolescente e da educação. Continuando aqui, eu fui procurado no início do ano pelo Carlinhos, recebi uma ligação na promotoria e que ele tinha uma ideia de um projeto para ser desenvolvido. E a gente já vinha fazendo essas reuniões de rede, e a Escola Legislativa sempre era chamada para participar, porque para a gente alinhar políticas públicas, a gente precisa também da Câmara Municipal, não só da Prefeitura. Então, a Escola Legislativa, às vezes, fazia presente com a Ana, que está aqui, às vezes, antes, que era a vereadora também, a Rose Félix, chegou aí, representantes das comissões de educação também iam, e sempre quando tinha um assunto que era macro, a gente sempre levava para a Câmara. Olha, é importante a gente fazer aqui em Itabira uma escola de pais, por exemplo. O que é escola de pais? Não é voltar os pais para a escola, mas ajudar os pais, por exemplo, a lidarem com a adolescência. Hoje vocês estão vendo a temática do ECA Digital. Então, assim, o ECA Digital vai resolver? Não vai resolver. Tá? O ECA Digital trouxe a questão da responsabilidade das plataformas, mas se os pais continuarem fazendo, né, os registros das contas dos jogos, deixando os filhos jogarem e não continuarem estabelecendo limites, nós vamos continuar com o problema. Então, aqui em Itabira também a gente precisa trabalhar essa temática
junto com os pais. Ah, meu filho é usuário de drogas, então a gente precisa trabalhar essa temática. Então, a ideia, essa era uma das ideias que a gente levou falando para a Câmara. Ó, a gente precisa transformar, para a Câmara e para a assistência social, nós precisamos transformar isso em política pública. Nós temos muitos pais e mães que não sabem exercer a paternidade e não sabem exercer a maternidade, porque eles não tiveram essa qualificação, não tiveram essa rede de apoio. E, muitas vezes, o CRAS e o CREAS não conseguem, por si só, fazerem isso. Então, é só para vocês terem uma ideia do contexto. E aí, quando o Carlinhos pediu a reunião, né, ele, o xará dele, e o Bernardo também chegou a me ligar, a gente conversou, e eles tinham a ideia de tratar a pauta da educação inclusiva. Eu falei, olha, isso é muito importante aqui no município de Itabira. A gente precisa muito dessa pauta, por quê? Um dos grandes gargalos que a gente tem em todas as políticas públicas é a capacitação. Né? Aí eu falei, ó, façam aí, né, me chamam, eu vou participar, faço questão, só que a minha ideia é que não façam um evento só não, porque isso não é capacitação. Você chegar lá fazer um evento num dia, você não está capacitando ninguém, você está auxiliando, é lógico que isso faz parte de uma construção, né, coletiva. E aí hoje eu fiquei feliz aqui de ouvir o seu anúncio, né, a existência de módulos, né, e isso realmente sinaliza que é uma capacitação. Né. Ontem também eu fui comunicado por algumas pessoas à noite da dificuldade, né, como foi colocado aqui pelo Carlinhos, de não estar aqui cheio, né, Bernardo, Maurício, a Rejane, mas é uma dificuldade logística de atendimento, né, isso aí realmente poderia ter readequado e tudo, mas acontece. O importante é que essas pessoas que agora estão lá trabalhando, não estão aqui presentes, né, que elas tenham a oportunidade de participar da capacitação, né, ao longo desses módulos. Né, quem não pôde estar aqui presente, ou quem é importante que seja divulgado para que as pessoas realmente se capacitem. A ideia que eu gosto, isso já funciona, inclusive, dentro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que, para além desses eventos que são importantes para a gente conscientizar, publicizar, sensibilizar a comunidade e lançar esses módulos e essas capacitações, a existência de plataformas. Né? Por quê? Os servidores, eles entram e saem, certo? Vocês concordam? E muitos deles são capacitados, depois vão para a iniciativa privada. Né? Então, assim, o ideal seria que, realmente, essas capacitações fossem fixas, fossem sendo atualizadas, e que, para além dos eventos, elas fossem sendo rodadas com todos os profissionais que fossem entrando na educação, e, de tempos em tempos, fosse servindo efetivamente como uma formação inicial e capacitação continuada, que é isso que a gente precisa para melhorar a situação da educação no nosso país, para contribuir para minimizar danos. Né? Eu trouxe uma apresentação, eu queria passar aqui para vocês. Eu consigo tirar? Aqui? Melhor. Obrigado. Eu fiz ontem à noite, tá? Se tiver algum erro, alguma questão mandei até para a Ana, já era bem tarde, incomodei ela ontem à noite. A ideia aqui, vou passar bem rápido para vocês, eu não quero, mas não tem como eu fugir da legislação. Tá? Por que não tem como eu fugir das normas? Porque eu tenho vivenciado, na prática, e na Promotoria de Defesa da Educação, confusão de termos, confusão de terminologias, confusão de carga horária. A gente teve recentes alterações legislativas no final do ano passado para cá. Então, é uma temática que eu entendo que a gente precisa revisitar o âmbito normativo e conscientizar as pessoas também do que é o direito. Tá? Então, me perdoem aí se eu for um pouco formal aqui nessa apresentação, mas eu acho que faz parte. Tá? Então, eu trouxe ali educação inclusiva, da Convenção da ONU até o decreto 12686 de 2025, um caminho que a gente tem que percorrer aí para poder conversar sobre o tema. Eu não poderia falar, iniciar a fala aqui, sem antes rememorar, sem antes trazer. Seria muito bom se o evento tivesse acontecido em abril, porque a gente sabe da temática do autismo em abril, mas, se não foi possível, que ele aconteça. A gente tem que fazer, em algum momento a gente tem que fazer. Né? Então, que bom que foi em maio, porque maio é o mês das mães, e a gente sabe que essas mães, como foi colocado aqui pelo presidente da casa, são essas mães que sofrem.
na maioria das vezes, são essas mães que sofrem. Dificilmente me procura um pai de um aluno com deficiência na promotoria. Eu acho que esse número que está ali, né, que foi colocado ali, ó, de 92,4, que é do mapa do autismo de 2024, do Brasil, a fonte, eu cito as fontes ali embaixo, depois eu disponibilizo a apresentação para todo mundo, ela é correta, porque, de fato, são essas mães atípicas que sofrem, são elas que trazem essa pauta, né, são elas que sofrem muito além da educação, né, com a falta de assistência, com a falta de saúde, com a dificuldade de acesso aos serviços, com a discriminação no seio social, nas ruas, com a dificuldade em casa, com a vulnerabilidade financeira. Não é fácil. Então, como maio é o mês das mães, é uma forma também de a gente fazer esse raciocínio e esse pensamento, porque sem o pai, sem a mãe, sem a família, sem essas mães atípicas, essas crianças dificilmente vão conseguir se integrar. E quando a gente fala de educação inclusiva, a gente precisa de uma atuação interdisciplinar. É impossível trabalhar a sua educação sem a assistência social, sem a saúde, sem a família. É impossível, não tem como. Tá? Então, eu trouxe isso aqui como mapa. Quando a escola falha, é a mãe que carrega, né? Então, mais um exemplo de que, por mais que tenha esse dever constitucional do Estado, o dever é do Estado, é da sociedade, quem está lá na ponta, quem está sofrendo, é essa mãe atípica, são essas famílias que precisam dessa educação especial e precisa que essa educação especial saia do papel. A gente sabe, né, muitos municípios nem cumprem a legislação. Alguns municípios colocam a legislação para cumprir, mas lá na ponta isso não chega e as famílias não sentem. Então, é muito difícil você trabalhar isso de ponta a ponta para aqui. Lá, desde a Convenção da ONU, a Constituição da República, o ECA, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 12.764, Lei Berenice Viana, Decreto 12.686, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, que dizem respeito à educação inclusiva, isso chegue na ponta. E, ainda mais difícil, que essas escolas tenham infraestrutura adequada, sala de recursos, profissionais ganhando bem, porque senão eles não vão ficar lá, né? E isso aqui, capacitação, porque se não tiver capacitação, ele não vai conseguir trabalhar com esse público que, pelo próprio nome diz, merece uma atenção especial. Então, aqui um recorte da legislação, né? A Constituição da República, que fala no artigo 208, né? O atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O ECA repete o ato normativo, né, trata também da responsabilidade dos pais de matricular os filhos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que traz, no artigo 59, né, currículos, métodos, recursos. A questão da aceleração para os superdotados, né, a gente tem até procedimento com relação a isso na promotoria. Parece que a sociedade, as escolas estão começando a entender esse assunto, né, e isso é importante que seja detectado, esses indícios. Né, houve um evento brilhante aqui, feito pela eu não posso esquecer o nome dela, senão ela vai ficar brava comigo, a Luciana, do Mentes Brilhantes Itabira. Né? Então, hoje, esse assunto começa a ganhar mais debate. Recentemente, a gente fez uma reunião com a educação, com a Vale e com a Unifei, para a gente tentar criar algo específico de mapeamento dos superdotados em Itabira, conseguir projeto específico para, a partir desse mapeamento, lógico, com autorização dos pais, das crianças, a gente conseguir alavancar algo de acordo com essa potencialidade de cada um, né? Porque isso, sem falar da questão da própria educação inclusiva, que faz parte também, a gente está na terra de Drummond e a gente falar de superdotados. E aqui dentro da Fundação Cultural, a gente está falando de crianças que têm um potencial de trazer um retorno financeiro imenso para a própria cidade de Itabira. São gênios. Né? Então, é uma pauta bem interessante que diz respeito também à educação inclusiva. Né? Aqui, rapidinho, continuando a legislação, a gente tinha a questão do modelo médico, né, de sempre precisar do relatório. Ainda tem, gente, isso ainda está arraigado lá nas escolas, lá,
que precisa do relatório médico, precisa do laudo médico. Muitas vezes a escola está sabendo da dificuldade daquela criança, da dificuldade daquele adolescente e continua exigindo o laudo médico, o relatório médico. A informação médica é de suma relevância para você compreender melhor o quadro clínico, mas não se pode deixar de realizar o estudo de caso, o PAEI, o PEI, de fornecer o apoio necessário, se a própria educação viu que aquilo é necessário. Então, que a evolução da legislação trouxe essa dispensa. Tá? Continuando a legislação, então, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, aqueles 2 artigos, 27 e 28, eles são muito importantes. É importante, eu vejo aqui representantes da iniciativa privada, que isso se aplica às escolas privadas. Tá? A gente chegou a fazer termos de ajustamento de conduta com algumas escolas para readequar atendimento de sala de recursos, trabalhar melhor o atendimento inclusivo para alunos com TEA. Tá? A Lei 12.764, que traz, nas suas especificidades, do atendimento da criança e adolescente, do aluno autista, ela traz o termo acompanhante especializado, ou seja, a pessoa que vai acompanhar esse público do TEA, ele tem que ter uma capacitação para trabalhar com criança e adolescente que tenha TEA. Tá? Então, isso é uma particularidade, isso é importante ser tratado. Tá? Além disso, a gente tem resoluções do Conselho Nacional de Educação, que tem uma força normativa na Constituição, nas próprias legislações que a gente citou. Só estou dando um panorama geral. Tá? O próprio Estado, o Ministério Público também lançou manual para orientar os promotores a atuarem nesse sentido, é o manual de 2024, para orientar e dar força às promotorias de educação. Ali eu destaco a resolução 4 de 2009, do Conselho Nacional de Educação, que traz, no artigo 13 dela, traz as atribuições do professor de AE, funcionamento de sala de recursos. A resolução e a cartilha, a Secretaria de Estado de Educação também lançou recentemente uma cartilha para orientar as escolas com relação à educação inclusiva, tá? E eu achei interessante essa cartilha da Secretaria de Estado de Educação, Rejane, porque ela é mais voltada até para os pais. Então, ela ensina o pai e a mãe atípicos como que ele faz, se ele detectar a dificuldade do filho dele, onde ele vai, o passo a passo, quem que ele procura. Eu achei isso interessante da cartilha da Secretaria de Estado de Educação. Esse decreto, o decreto 12.686 de 2025, que depois ele foi alterado por outro decreto de 2025, a par de críticas parciais com relação ao seu texto, eu entendo, na prática, pelo conhecimento que a gente tem, que ele trouxe avanços. Né? Qual que é o público-alvo ali? Estudantes com deficiências, TEA, altas habilidades, superdotação. Tá? O que ele deixa muito claro? Olha, tem que fazer o estudo de caso, tem que fazer o PAE e tem que fazer o PEI. Tá? O AE, né, isso é muito importante. O AE é complementar a educação. Tá? Só que, quando a gente está tratando de altas habilidades e superdotação, ele não pode ser complementar só, ele tem que suplementar. Porque aquela criança e adolescente já tem o conhecimento de tudo, então... nesse caso, o AE vai servir, inclusive, para suplementar essas altas habilidades, essa superdotação dele. E ali o artigo 11, parágrafo 7º, aquilo que eu falei da mudança do conceito médico para o modelo social, do conceito de deficiência, o artigo 11, parágrafo 7º do decreto, deixa bem claro, a oferta não pode ser condicionada a diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer documento emitido para a saúde. Isso é muito importante. A oferta não pode ser condicionada para diagnóstico, laudo, relatório ou documento emitido por profissional da saúde. Nós estamos desconsiderando o profissional da saúde? Não, não é isso. Isso é muito importante. Esse documento ele é importante. Só que nós não podemos condicionar. A gente sabe da dificuldade que tem para se fechar um diagnóstico na saúde, a dificuldade que a gente tem para atendimentos. Então, isso não pode ser uma condicionante para a oferta para a inclusão de uma criança e um adolescente na educação. Ficou claro? Isso é um ponto muito relevante. Tá? E aí eu entendo que faz parte dos profissionais da educação que estão lá na ponta, sentindo essa dificuldade, vendo isso, que está faltando esse laudo, esse documento, formalizar. Eu não gosto nunca de pedir as coisas. Tá? A gente tem que aprender, o cidadão,
a cidadã tem que aprender a formalizar. Então, faz por escrito. Não é lógico, você confia no profissional, pode falar, solicita, viu que está demorando, formaliza, faz por escrito para você ter a resposta. Se não deu certo, é ação judicial, porque assim resolve, né? Ou pelo menos tende a resolver mais rápido. Ah, teve o dano, pediu dano material, dano moral, sempre tem orientado isso, porque se a gente não está conseguindo, através das reuniões, das ações, dos TACs, a gente tem que começar a buscar o Poder Judiciário para poder sancionar de modo firme as omissões, seja da iniciativa pública, seja da iniciativa privada. Aqui algumas alterações que o próprio decreto sofreu no final do ano, eu não vou passar. Isso é muito importante, eu tinha visto já num evento, e isso é fato, né, que a barreira, na verdade, ela está na sociedade, ela não está na pessoa. Então, a discriminação ela é muito grande, de todos nós somos preconceituosos. Nós formamos preconceitos de situações no nosso dia a dia. É fato. Vocês chegam aqui, quando vocês desceram aquela rampa, vocês já formaram um preconceito de algum tipo de situação aqui dentro. Isso pode ter se confirmado ou não na prática, mas vocês, e a gente faz isso diariamente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente lidar com esse público que é deficiente, para que esse preconceito ele não redunde em discriminação. Né, Cleusa? Que na prática a discriminação o que é? Você restringir direitos daquela pessoa. Então o preconceito ele fica numa situação primeira, e a discriminação ela vem quando efetivamente você restringe direitos das pessoas na sociedade. Tá? Então, ali, mais uma vez, falando que aquele modelo médico, com o foco no diagnóstico, ele está superado, e que agora o foco é nas barreiras. Então, uma das barreiras para a gente melhorar a educação, promover mais inclusão, desde a CMEIs, né, até a educação fundamental e, por que não, na educação superior, é a gente focar nas barreiras do ambiente, né, nas barreiras estruturais, nas barreiras de capacitação, né, porque se eu não sei lidar com o aluno com TEA, eu vou chamar a polícia na primeira crise que ele tiver. E a gente tem casos assim que acontecem, tá? Porque você não consegue entender a reação daquele indivíduo. Né? Já tivemos casos aqui em município vizinho, em outras comarcas, de chamar a polícia militar para um menino de 7 anos de idade, porque ele entrou em crise. Então, no momento, deveria ter chamado a família, profissionais da saúde, se tivesse feito, talvez, o estudo de caso, o PEI dele, compreendesse esse aluno, todos da escola tivessem capacitados, não tivesse que passar por esse constrangimento todo. Tá? E aí, depois, eu pergunto, como que essa criança depois volta para a escola? Como que essa família vai enxergar a escola? Como vai ficar essa relação da escola com a família e com essa criança? Isso mudou completamente a vida dessa criança. Né? E das pessoas que lidam, que convivem com ele ali naquele momento. Tá? Então, o público-alvo aqui da educação especial, a gente já falou, pessoas com deficiência, né, que são impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental, sensorial. Aí inclui cegueira, baixa visão, surdo-cegueira, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, deficiência física e a deficiência múltipla. Né? O TEA, as altas habilidades e a superdotação, e aqui a gente, mais uma vez, a gente frisa aqui que a importância do AE aqui não é complementar. A natureza aqui do AE é de suplementar. Tá? É uma particularidade das altas habilidades e superdotação. Aqui, por que eu disse do material da Secretaria de Estado de Educação? Porque é importante, é muito importante para que as famílias e a sociedade toda, isso facilitará para os servidores lá da ponta, para os professores, para o porteiro, para o recepcionista, para a merendeira, para o profissional de apoio, para o professor de AE, para quem está na sala de recursos, para o pessoal da Secretaria de Educação, para o promotor de Justiça, para a Secretaria de Assistência Social, para o SEMAI, para todo mundo, se tiver o fluxo do atendimento. Quem faz o quê? Quem que eu procuro? Onde está o... Parou aqui, por que parou aqui? Onde que parou? Porque isso evita de eu ficar achando que a responsabilidade é de A e não é de B.
Então, a partir do momento que eu crio um fluxo de entrada de casos, que eu coloco a porta de entrada, que eu sei onde o meu caso está parado, se é no 1, se é no 2, se é no 3, se é no 4, se é no 5, eu consigo dar mais segurança, a gente consegue respirar e os profissionais conseguem trabalhar com mais qualidade. Tá? É isso que eu queria falar. Então, é importante, né, o cadastro escolar, né, quando a família realizar o cadastro, né, já fazer. Primeiro que é importante o município ter o diagnóstico, né, a gente já conversou isso, né, o município tem esse diagnóstico, o município fez esse levantamento, né, esse levantamento ele é flutuante, o número não é fixo, né, ele vai e volta, né, mais vai do que volta, né, mais aumenta do que diminui. Mas é importante para que haja uma gestão na formulação de políticas públicas e, principalmente, na gestão de recursos humanos, né, que é muito difícil você evitar a perda de profissionais e solucionar, promover a reposição de profissionais, né? Mas eu creio que, a partir do momento que o município evoluir nessa política, tiver uma remuneração adequada e, principalmente, a infraestrutura e as condições de trabalho forem melhores, os profissionais vão ficarem quietinhos lá trabalhando. Tá? Então, é importante seguir um fluxo. Tá? Ali o item 4, aquele item 3, gente, ele é muito importante. Eu fiz uma reunião com a Secretaria de Educação no início do ano e eu coloquei isso, eu tenho sempre colocado isso. A empatia é extremamente relevante para todos. Né? Eu sei que é difícil, algumas pessoas não têm, mas quando a gente está lidando com o público da educação inclusiva, com mães atípicas, com familiares que sofrem todos os preconceitos e discriminações na sociedade, quando a gente recebe essa demanda na área da educação, a gente precisa respirar fundo e entender todo esse sofrimento dessas famílias na saúde, na sociedade, em casa, e ter um pouco mais de empatia no tratamento dos casos. Mas o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu não tenho serviço, Carlinhos, é chegar e falar. Não enrolar essa pessoa. Olha, eu não tenho professor. Hoje, o seu menino tem TEA, mas eu não tenho acompanhante especializado. Hoje eu tenho um monitor. Esse monitor ele não tem a carga horária efetiva, ele ainda não está capacitado, mas nós vamos atender seu filho. Seu filho não vai ficar sem atendimento. Mas, a partir de determinado período, ele vai, nós estamos promovendo a capacitação, nós estamos contratando, nós estamos correndo atrás da transparência. O que a gente precisa é disso. O que não pode acontecer é enrolar o cidadão e a cidadã que já tanto sofre na sociedade. A infraestrutura precária, a falta de recursos humanos, ela é inerente à sociedade. Ela existe, dá para ser resolvido? Dá, com responsabilidade social, investimento adequado. Mas isso, para mim, é o pior. O pior é você fazer essas famílias sofrerem mais do que elas sofrem, ou distorcendo informações, ou criando expectativas de algo que não vai acontecer. Então, eu chamo muita atenção para esse item ali, do acolhimento dessas famílias, de saber conversar. E digo para vocês, há famílias que voltam para casa, depois de derramarem lágrimas no rosto e receberem um não, elas voltam mais felizes para casa do que outras que recebem um sim, mas têm certeza que não vão ser atendidas. Então, isso é muito importante. Tá? Então, eu peço muito isso, de conversar com franqueza com as famílias, explicar as dificuldades, falar, olha, não conseguimos fazer hoje, o que a gente consegue é isso. Até para que essa família corra atrás do direito dela. É só assim que a gente vai evoluir. Tá? Então, a gente precisa fazer esses encaminhamentos e seguir esse fluxo. Deixa eu adiantar aqui, que eu falo demais. Isso aqui eu já falei do laudo, tá? Que já deixou bem claro o decreto. Já tinha um enunciado do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça desde 2022. Lembrando, gente, que a decisão, quando se faz estudo de caso, quando se faz o PAE, quando se faz o PEI, que você vai definir se aquela criança ou aquele adolescente, se ele vai ter ou não o profissional de apoio, se ele vai ter o professor de apoio, no caso, a resolução 4256 da Secretaria de Estado de Educação prevê isso. Essa palavra é da escola. A educação que define, que dá a palavra final. Mas isso tem que ser fundamentado, Bernardo.
né? Porque não adianta você estar lá com a sua filha, você sabe que ela precisa de um profissional de apoio, para ajudar ela na higiene, na locomoção, para ajudar ela a lidar com as tecnologias no âmbito da educação, e aí chegar para o senhor uma resposta do município, ou do estado, ou da escola privada, onde ela estuda, falando, não, a sua filha ela não precisa. E aí muitas vezes fala que ela não precisa porque não tem o profissional. E aí que está o erro, não pode. É o que eu falei, a fala que eu terminei de colocar. Então, isso é de suma relevância, que a decisão seja fundamentada, né? É muito importante a reunião com a família, e falar com a família, olha, no dia da reunião, traz os relatórios médicos. Eu falei que o relatório médico não é pré-requisito, mas ele é importante, vou repetir isso. Tá? Traz os relatórios médicos, se puder, faz uma vídeo. Hoje, todo mundo fica fazendo videozinho no celular, olha no Instagram. Por que não faz videoconferência com um profissional médico que atende a criança ou adolescente? Faz uma chamada de vídeo com ele, conversa com ele, para saber mais sobre a criança, entender mais sobre o caso, conversar mais. Fui chamado por uma escola, ô doutor, nós não estamos conseguindo lidar com essa criança aqui. Eu falei, mas fizeram reunião com os pais? Já mandamos notificação. Aí eu falei, gente, a minha sugestão é o seguinte, chama a escola, quem são os profissionais que atendem essa criança? São tais e tais. Eu falei, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, tem. Eu falei, chama todo mundo, senta e faz reunião. Resolveu. Entenderam melhor a postura da criança, entenderam melhor o que tinha que mudar nas estratégias de atendimento, técnicas de manejo, para a criança parar de morder, para a criança parar de ser agredida, para trabalhar os colegas daquela criança dentro de sala de aula, para aqueles coleguinhas saberem o que é aquela criança e acolhê-lo mais com empatia. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, o estudo de caso, é o que eu estava falando agora, que eu iniciei, isso é extremamente relevante. E aí tem que fazer realmente o estudo. Para quê? Para poder mapear as demandas individuais e as barreiras, tá? Para poder analisar o que na escola está faltando, o que vai precisar para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele aluno, para aquela aluna. 3, para poder trabalhar as potencialidades do estudante. A gente tem a mania de focar sempre no problema. Nós focamos sempre no problema do indivíduo. É igual notícia. O que vai para frente é só notícia ruim. Foquem, a partir do momento que começamos a focar nas potencialidades das pessoas, a gente começa a evoluir como sociedade. E não estou falando focar na potencialidade só daquele que tem alta habilidade, superdotação, não. Eu estou falando de todo o indivíduo. Nós temos sempre essa mania de enxergar as situações pelo lado negativo e não pelo lado positivo. Então, um dos itens é enxergar a potencialidade daquele estudante. Muitas vezes a gente está dando murro em ponta de faca, tentando forçar o aluno a fazer isso, aquilo. Mas, vou dar um exemplo, você vai fazer medicina, você vai fazer medicina. E aquele aluno tem uma capacidade intelectual para trabalhar tecnologia que é absurda. E hoje a gente está na era da tecnologia, nós estamos na era da inteligência artificial, que estão chegando a associar a como se fosse uma revolução industrial atual. Nós estamos passando por uma oportunidade no nosso país de mais de 100 anos do nosso país, ou vai ou fica, por causa da inteligência artificial. E como que nós vamos trabalhar isso? Inclusive com os nossos estudantes. Algoritmos, potencialidades. É disso que eu estou falando e que tem que ser tratado. Por que eu estou colocando isso? Porque isso é muito importante na educação inclusiva, notadamente quando a gente trata da dupla excepcionalidade. Tá? E aí você define ali no item 4 as estratégias e recursos para eliminação dessas barreiras. Tá? Vou caminhar aqui, mas vou adiantar. Aí o PAEE e o PEI tem a diferenciação, né? Ali eu coloco mais ou menos as diferenciações, mas um é mais voltado para o trabalho desenvolvido no próprio AEE, e para as atividades, articulação intersetorial, mais macro, e o PEI mais voltado para medidas individualizadas daquela criança. Tá? Ambos têm que caminhar conjuntamente. Um mais voltado para a sala de recurso, outro mais para atendimento em sala de aula. Tá? Mas ambos têm que conversar e têm que ser produzidos depois do estudo de caso. Tá? O professor do atendimento educacional especializado, ali, olha lá, professor de AEI, licenciatura, tá? Habilitação para docência, mais formação continuada em educação inclusiva, carga horária de no mínimo 360 horas. Está lá no decreto, artigo 13.
Me preocupa a questão da carga horária. Tá? Carga horária, 360 horas. Vai atuar na sala de recursos multifuncionais no contraturno da escolarização. Não é pegar o aluno e jogar lá na sala de recursos o dia inteiro e deixar ele o dia inteiro na sala de recursos. Não, é no contraturno da escolarização. Ali no artigo 13 da resolução do Conselho Nacional de Educação, nós temos aqui as atribuições do professor de EI, tá? Que é identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, elaborar e executar o PAE e agora também o PEI, organizar o número de atendidos na sala de recursos multifuncionais. Eu fiquei sabendo que estava conversando com a secretária de inauguração de mais uma sala de recursos. A gente precisa ter de sala de recursos, tá? E podem, não vejo nenhum tipo de problema de firmar parcerias para atendimento em sala de recursos, público, privado, privado, público, Estado e município, município e Estado, escola particular com o Estado, Estado com escola particular. O importante é que haja atendimento da sala de recursos e que desde que esse atendimento seja organizado com número para não extrapolar. Tá? Então, acompanhar a questão dos recursos pedagógicos, articular com o professor, com a família, tá? Então, isso é muito importante ali, né, nesse artigo, tem as atividades. Ali, ó, o profissional de apoio escolar. Os termos que existem na legislação são esses que eu estou colocando para vocês. Profissional de apoio escolar está lá. Ele auxilia na locomoção, higiene e alimentação, interação social e comunicação e uso de tecnologias e recursos auxiliares previstos no EI. Está no artigo 14 do decreto 12.686. Tá? O que ele não faz? O que não deveria fazer? Tá? Atividades educacionais, responsabilizar pelo ensino, escuta técnica de profissões que são regulamentadas, ou seja, não faz parte dele, ele não é a função dele fazer atribuições de profissionais da saúde, por exemplo, não é substituto do professor regente, tá? E não depende de laudo médico para ser disponibilizado, depende do estudo de caso e do PAE. É o que eu falei, e eu tenho sempre frisado isso na minha fala, porque eu acho que é muito relevante. Tá? Então, esse profissional de apoio escolar, eu acho que aqui vocês estão tratando de monitor, não é isso? É isso? É, Cleusa? Então, é isso. Tá? É esse profissional aqui. Tá? O acompanhante especializado, e aí eu trago aqui a questão da legislação do acompanhante especializado. Por quê? Ele tem esse termo especializado, lá para mim, é que não pode a pessoa ter só a formação média. Ele tem que ter especialização para trabalhar crianças e adolescentes com TEA. Isso é relevante. Isso é uma particularidade que está na Lei 12.764 e ela tem que ser observada. Ok? Então, quando fala de acompanhante especializado, está lá no artigo 3º, parágrafo único, da Lei 12.764. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com TEA será incluída em classe regular com direito a acompanhante especializado. Tá? E aí, a função prática, além dessas funções aí, ó, alimentação, higiene, locomoção, comunicação e interação social. Tá? Detalhe, ali embaixo eu vou passar mais na frente, não preciso de falar agora. Tem muita demanda com relação a acompanhante terapêutico dentro da escola, a questão do atendimento dos profissionais da área da saúde. Eu entendo que isso aí tem que ter um pouco de cautela com relação a isso, porque realmente a escola, a saúde é a saúde. Por mais que seja importante se trabalhar de forma conjunta, tem que tomar muito cuidado para um não ocupar o espaço do outro. Tá? A educação é saúde é educação. Mas precisam de conversar e precisam dessa atuação articulada. Tá? Mas psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional dentro da escola, dentro da sala de aula, né, é algo que a legislação e que a gente é orientado a que não deve acontecer. Tá? Então, esse profissional de apoio, esse acompanhante especializado, ele é um profissional de educação e ele está vinculado à rede de ensino. É diferente dos outros que são da saúde. Aqui eu trago um quadrinho com a diferenciação do profissional de apoio, do acompanhante especializado e até do professor de apoio, tá, gente? Que tem previsto aqui na resolução do Estado 4256, tá? Que já juizei algumas ações aqui, algumas a gente ganha, outras a gente perde, é impressionante. No Tribunal de Justiça muda a decisão que tem uma limitação nas escolas estaduais de um professor de apoio para cada 3 estudantes. Eu defendo a tese que tudo depende do estudo de caso, do PAE e do PEI. Se você notar que aquele aluno precisa de é um só, não tem como compartilhar. O que define não é a lei, o que define é o caso concreto. Entenderam?
Então, só vou pular ali, que senão vai ficar o quadrinho. Então, assim, além da capacitação, que é algo que está se iniciando aqui hoje, a gente precisa trabalhar todos aqueles temas, tá? As barreiras, rampas, elevadores, banheiros adaptados, mobiliário. Então, às vezes, o menino vai lá para lavar a mão, depois que ele usa o sanitário. Chega lá para lavar, o menino está assim, ó, para acessar a torneira do banheiro. Então, é muito difícil. Não tem adaptação para a pessoa deficiente, não tem rampa. Então, tem que olhar tudo isso. Outra questão, Libras, Braille, comunicação alternativa e aumentativa. Tá? Outra questão, ali na área comunicacional. Na área pedagógica, é muito importante a questão da adaptação curricular. Né? Eu já recebi ligação de médico aqui, doutor, estou dando um atestado para o menino lá na escola, de 15, 20 dias, vocês estão com medo de processar, porque os pais tiraram o menino da escola. Você falou, olha, é um tratamento? Ele precisa. Família dialoga com a doutora dialoga com a escola, a criança faz as atividades que der, depois ela volta e complementa. Vai cuidar da saúde dela. Adapta o currículo, adapta a prova, trata de acordo com o caso concreto que exige naquele momento. Isso é possível dentro da educação inclusiva. A educação inclusiva ela é tratada, por isso que ela é chamada de educação especial, porque ela tem particularidades e ela não é totalmente rígida e inflexível. Tá bom? Então, a tecnologia digital, hoje, que a gente precisa de plataformas acessíveis, o combate ao capacitismo e a formação continuada, que aí já é uma barreira de atitude mesmo, que a gente precisa mudar, e aí, por isso, a interessante ideia da Câmara aqui de poder contribuir. Já estou terminando. Negar a matrícula ou cobrar mais é crime, tá? Reclusão, a pena, inclusive, muito alta. Tá? Se você recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento público ou privado em razão da deficiência, artigo 8º, parágrafo 1º, artigo 8º, inciso 1 da Lei 7853 é crime. A Lei Berenice Piana também traz no artigo 7º uma sanção, que o gestor que recusar a matrícula do aluno com TEA ou com outra deficiência, multa de 3 a 20 salários mínimos, e, se houver reincidência, pode até perder o cargo ali, respeitado o contraditório e ampla defesa. Tá? Ali embaixo eu cito uma decisão do STF, ADI 5357, julgando válidos os artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, falando que a maioria dos incisos desses artigos se aplicam sim às escolas privadas, falando que são constitucionais, eles têm que obedecer esses dispositivos. Acho que aqui travou. Mas eu acho que é isso. Eu não tinha muita coisa para falar mais. O último, tinha mais uma mensagem ali mesmo, se alguém tiver aí, puder... obrigado. Ali, a atuação do Ministério Público, a gente tem atuação coletiva e atuação individual. A atuação coletiva, através da instauração de procedimentos, diagnósticos, fluxos, tentar articular com a saúde e assistência social, Conselho de Direitos. A atuação individual, normalmente, a gente solicita o estudo de casos, planos, verifica as barreiras para garantir evitar a judicialização específica. Essa ação, por exemplo, que pode passar, por favor, quem está mexendo. Essa ação que eu vou colocar aqui no próximo slide, que a gente trata, essa ação, ela isso, agora voltou aqui. Essa ação aqui, que a gente ganhou contra o município de Itabira, que está ali à esquerda de vocês, ela já transitou em julgado. Então, o município tem um prazo para cumprir, está cumprindo, mas o que o município foi condenado a fazer? Fluxo para definição e disponibilização de profissionais da educação desde a matrícula, levantamento de vagas suficientes para o AE na sala de recursos, recursos materiais e de acessibilidade adequados em continuidade suficiente. E olha lá, estudo de caso, fazer o plano, implantar a sala de recursos, monitoramento dos casos, articular com saúde, com assistência social e com as demais políticas. E a letra G lá no cantinho embaixo, a formação continuada, para os professores, para todo mundo que atende ali na educação. Então, esse é um exemplo de atuação coletiva, e eu tenho sempre falado com as mães que não têm conseguido, que nada impede que a gente ajuize também as ações individuais, a partir do momento que a omissão persistir, não tiver aquele acolhimento, aquela empatia, a família entender que não dá para esperar. Tá? Aí, voltando ao caso das mães, eu cito aqui que, cada vez que uma escola
elabora corretamente um estudo de caso, um plano, essa mãe respira, né? Cada vez que um professor, com uma professora faz a articulação, né, o professor de EE com a professora regente, essa mãe dorme melhor. Cada vez que se elimina uma barreira, em vez de se exigir mais um laudo, essa família atípica ela volta a acreditar. Essas famílias, essas crianças, elas precisam de muito pouco para serem felizes. O que elas precisam é que a gente entenda, que a gente acolha. Então, o que eu coloco ali, a educação não é caridade, a gente não está fazendo favor para ninguém. É um direito, foi colocado em inúmeras legislações que foram citadas. Então, assim, muitas vezes essa mãe, o que ela passa, até mesmo para acordar, para levar aquele aluno para a sala de aula, é muita dor, né? Fora as situações que a gente ouve. Então, eu cito ali que a educação inclusiva não é caridade, é direito, e é a coisa mais concreta que o Estado pode oferecer para uma mãe atípica, poderia ter colocado ali. Em um dia desse mês de maio, que é o mês das mães, certamente muitas mães choraram no banheiro antes de levar seu filho para a escola, torcendo para que hoje ou amanhã essa escola estivesse mais pronta, melhor para recebê-lo. Então, assim, antes de mais nada, a inclusão é isso, é capacitação, é planejamento e é infraestrutura adequada. Para terminar, eu digo que a educação mudou a minha vida. É um exemplo, assim, mudou totalmente a minha vida e a vida da minha família. A educação. Eu tenho irmãos, e o exemplo mais... Isso não quer dizer que um é mais feliz que o outro, que um é menor que o outro, tá? Antes que todo mundo pense o que eu estou falando, não tem nada a ver. Mas eu quero dizer assim, que uma família que muitas vezes não tem, que anda quilômetros para poder pegar um escolar, que às vezes faltava da escola porque o pai não tinha condição de pegar o burro, a égua, para poder levar ele lá no ponto de ônibus. E hoje, infelizmente, as crianças não estou falando que o escolar tem que pegar na porta, não tem que ir, né? Mas hoje o pai e a mãe também não podem levar a criança um pouquinho ali para frente e já está reclamando, né? Que não pode, o meu filho não pode caminhar um pouquinho. Então, assim, hoje em dia a gente tem também essa dificuldade do pai e da mãe, essa falta de responsabilidade social, de ser mais firme com o filho. Não estou falando de bater, isso está errado, mas de realmente exigir, de ser mais firme, de vigiar a tela, de controlar, de exigir, de controlar a educação. E isso é difícil hoje. Estou falando, eu tenho 3 filhos, eu sei o quanto que é difícil, né? Não estou falando que é fácil, não, mas a gente precisa olhar para dentro de nós também como pais e mães, né? Então, assim, mudou minha vida por quê? Porque a educação ela é tão interessante que é o seguinte, ela demora 20, 30 anos para ela te dar retorno. Óbvio que algumas pessoas conseguem ter esse retorno mais fácil quando acertam no curso, acertam na escola, tem padrinhos ou madrinhas que conseguem ajudar ele a evoluir na sociedade, né? Tem dons mesmo de conseguir de alavancar, de encontrar aquela veia empreendedora, digamos assim, mas outras pessoas não. E eu comecei a estudar, falei, eu vou mudar a minha vida, eu vou conseguir dar um carro melhor para meu pai, eu vou conseguir ajudar minha mãe melhor, se eu conseguir estudar. E eu falei, eu quero concurso. E comecei, escola pública, fazendo cursinho, aí não ia para o cursinho, enrolava, falava, não vai dar esse negócio, você fica aqui estudando, e você precisa do dinheiro, você precisa trabalhar. Não adianta você ficar só estudando. Quem vai botar o dinheiro em casa para você? Né? Então, meus pais não tinham condição de pagar a faculdade para mim, né? E eu já estava mais velho, que eu parei de estudar, fiquei 2 anos parado, e não fiz nada depois que eu terminei o ensino médio. Em vez de eu já fazer faculdade, eu tinha medalha de melhor aluno, um monte de coisa, que eu sempre fui dedicado, anotava tudo que a professora falava, e tirava notas boas. Mas eu fiquei 2 anos parado. E aí eu desacreditei um pouco. Eu parei de acreditar em mim, só que eu tinha uma base. Olha o que eu lembro até hoje. A professora que eu lembro é a dona Alcântara, professora de História. Era a professora que os alunos tinham mais medo dela, tinha mais temor, mas era a professora mais rígida e mais brava. E a que eu mais lembro, a que eu mais agradeço dela é ela hoje. Porque é a que me deu o discernimento para entender que a vida não é brincadeira. Tá? Então, aí quando eu comecei a passar, foi embora. No 7º período, eu passei no concurso do Tribunal de Justiça. Depois, formei, eu já tinha passado em outro concurso dentro do Ministério Público. Depois, eu passei no concurso da Defensoria Pública. Depois, eu passei no Ministério Público Federal, para ser servidor público no Ministério Público Federal. Depois, eu passei para promotor de justiça em 2012. Então, mas isso, gente, olha só. Eu formei em 98, Carlinhos, eu formei em 98, Maurício. Você que está aí na área da educação.
O senhor é Rejane. Eu formei em 98. De 98 a 2000 eu fiquei sem fazer nada. Trabalhando em loja de bicicleta, fazia leitura da CEMIG naquele reloginho de mão que você vai passando, andava a região inteira, era magrinho, magrinho. Chegava a economizar, eles davam o dinheiro do táxi, para poder pegar o táxi, eu pegava o dinheiro para mim e ia de ônibus, para aumentar minha fonte de renda. Mas teve uma hora que eu estava andando com meu pai na roça, meu pai falou, Renato, você vai voltar para a roça para você me ajudar, ou você vai para... O que você vai querer fazer da vida? E aí eu acredito muito em Deus, na hora passou um carro de um lado, que era um vizinho nosso lá na roça, parou o carro, buzinou, cumprimentou meu pai, falou, esse é o Renato, está com você? Eu falei, é. Aí ele me deu um abraço, falou, Renato, aí meu pai, na hora, eu pensei, é Deus. Aí meu pai falou assim, você não tem emprego para Renato lá em Belo Horizonte, não? Está aqui em Goiânia, aqui, com uns negócios aí, arrumando, trabalhando em loja de bicicleta, está fazendo isso aqui, não quer seguir o estudo, menino bom, inteligente. Aí ele falou, ele sabe digitar? Eu falei, sei. E eu digitava muito rápido, sempre digitei muito rápido, fiz curso de datilografia. Manda ele lá que eu vou colocar aí na minha imobiliária lá em Belo Horizonte. Mas pode ir para semana que vem? Eu falei, o quê? Semana que vem? Aí fui para lá. Cheguei, fiquei lá em Belo Horizonte, comecei a fazer faculdade, comecei a fazer cursinho. Em 6 meses, eu já passei em 2 faculdades, era a UNA e a PUC, onde eu formei na PUC do Coração Eucarístico. E, dentro da PUC, eu nem esperei o final, eu arrependo isso ainda, mas como eu já estava mais velho, eu não sei se eu fiz a coisa certa ou não, porque eu poderia recusar a PUC Minas e esperar o final do ano para poder fazer a UFMG. Eu falei, o que? Eu já estou velho, vai que eu não passo na Federal, eu vou perder. Entrei na PUC, fiquei lá chorando a bolsa lá de aluno carente na PUC, eu, mas meus pais, consegui estudar. E aí, com bolsa, a PUC depois começou a incentivar os alunos que tiravam a maior média. Então, a cada semestre, o aluno que fosse o primeiro colocado geral, do primeiro ao 10º período, são 10 turmas. O primeiro colocado ganhava isenção de bolsa, o segundo 50% e o terceiro 25%. Eu estudei a faculdade inteira ganhando dinheiro, pagando menos. Mas comia o livro e comia o caderno, porque eu sabia que era a educação que ia transformar a minha vida. Então, não deixem de acreditar nunca. Obrigado. Nós agradecemos a participação aí pelas brilhantes colocações do promotor de justiça, doutor Renato Ângelo. Infelizmente, ele terá que se ausentar, como eu disse anteriormente, por motivos aí profissionais, mas uma salva de palmas para ele. Bem, senhoras e senhores, neste instante, ouviremos o pronunciamento do presidente da Escola do Legislativo, vereador Bernardo Rosa. Bom dia a todos, a todas. Bom dia ao nosso presidente da Câmara, Carlos Henrique Carlinhos Sacolão, na pessoa do qual eu agradeço a confiança por ter me nomeado como presidente da Escola Legislativa esse ano de 2026. Trabalho no qual nós estamos transformando o Legislativo. Muita gente tem a concepção que o Legislativo é só elaborar leis, fiscalizar, só estarmos na parte doutrinária, de dispositivos legais, e não atuar realmente na execução dos dispositivos legais que, por muitas das vezes, ou todas as vezes, são aprovados por nós. Te agradeço a confiança, Carlinhos. Ao meu parceiro de Escola Legislativa desde 2025, Carlos Henrique, Renato fala de... Eu vou falar uma particularidade aqui do Carlos, Renato falou, doutor Renato, de educação. Eu falo com o Carlos Henrique, que eu tenho admiração por ele, porque o Carlos Henrique era uma pessoa quando ele entrou em 2021, outra pessoa agora em 2026. É uma pessoa que saiu de um bairro
de vulnerabilidade econômica, né, sobre aproveitar essa oportunidade de estar como vereador, enriqueceu, né, tanto como pessoa, como de conhecimento, e você sabe disso, a admiração que eu tenho por você. Maurício, né, presidente da FUNSESI, eu já fui professor, coordenador do curso de Direito lá, sei a importância, né, que a FUNSESI tem para Coitabira, né, a importância na educação, a importância de a gente incluir as pessoas e gerar oportunidades. A Regiane, né, eu falo que a gente tem divergências, né, ontem a gente estava dialogando para ver esse plenário, esse teatro cheio, mas eu acho que essas divergências, elas são importantes para Itabira, né? A gente tem divergências, não brigas, né? A gente tem divergências com um propósito maior, que é Itabira, né? Então, eu acho que isso é importante também, né? A gente dialogar, a gente discordar de determinados pontos, que a gente não é, nós não somos unânimes, e essa parceria ela tem que ser mais profunda, profícua. Obrigado pela presença. A Anélia, né, também eu tenho uma admiração grande. Ontem nós enfrentamos, né, uma discussão profícua para Itabira, que também é de uma temática de inclusão, né, que são construções de casas sociais. E aí a gente percebe quanto que nós, né, a população, tem que ser mais evoluída, né, que a gente estava discutindo conceitos de levar pessoas que têm poucas oportunidades para bairros com melhores condições, né, de moradia. E, às vezes, as pessoas não querem essas pessoas do lado, né, e aí a gente vive num ambiente de hipocrisia, porque a gente fala que não é preconceituoso, não somos discriminadores, mas, como o doutor Renato disse aqui, a gente tem um preconceito de tudo. E ontem a temática foi essa, né? Não um projeto. Eu aceito as casas, mas eu não aceito essas pessoas morando nessas casas aqui. E a gente tem que evoluir como sociedade, né? A gente tem que gerar oportunidade. Se eu não tiro aquela pessoa do ambiente insalubre, inóspito para ela, e trago para um ambiente melhor, como é que ela vai crescer e melhorar na vida, né? Aos meus vereadores, companheiros de legislatura, Elias Lima, Marquinhos, Juiú, a minha admiração por vocês também. Eu tenho certeza que a gente tem que melhorar muito o legislativo municipal, né? É natural também fiscalizar, olhar buraco na rua e mato, mas eu acho que gestão pública é muito mais do que isso, não só mato e buraco na rua, né? Gestão pública é isso aqui que nós estamos tratando também aqui. Eu parto do princípio, né, constitucional, que fala o artigo 205, da Constituição, fala que educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Quando a gente fala do Estado, a gente está falando de uma maneira ampla, né, que entende União, Estado e município. E eu falo isso por quê? Porque nós não temos que ter os poderes como adversários. A Constituição também fala que os poderes são independentes, mas eles são harmônicos. Isso porque o Executivo tem que entender que o Legislativo é parceiro dele. Como o Legislativo tem que entender também que o Executivo é parceiro, como o Judiciário. Essa questão de adversários políticos, a partir do momento que a gente tomou posse, a gente tem que esquecer essa briga política, porque entre um partido e outro, quem fica no meio, Regiane, é a população. Se a gente tem uma polarização partidária, ali no meio quem está é a população. E se o Executivo não entender que o Legislativo é parceiro dele em tudo, a gestão pública está fadada à ruína, né, Elias? O Executivo tem que entender que nós, como legisladores, estamos lá como parceiros, Carlinhos. Parceiros porque, de fato, e talvez de direito, o Legislativo não tinha nenhuma obrigação de estar disponibilizando para servidores públicos esse curso. Não está disponibilizando para a população capacitação continuada, porque, de fato, um conceito do Legislativo é fiscalizar, é legislar, e do Executivo é executar tudo aquilo que foi proposto no PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA, e nós fiscalizarmos a execução de todo esse trabalho. Mas não, nós estamos saindo da caixinha, um legislativo renovado, uma escola do legislativo que entendeu que, mais do que legislar, mais do que fiscalizar,
nós temos que também sair do conceito teórico e partirmos para a ação. Né? Se nós temos aqui, Itabira, uma Câmara Municipal com um orçamento de 46 milhões, nós não temos que gastar isso tudo com infraestrutura só da Câmara Municipal, a gente tem que gastar também com a sociedade. E que bom que o doutor Renato também entende isso, que a gente está com essa tratativa, né, Carlinhos? Tem mais de 2 meses, entendendo que a gente tem que dar um startup na Escola Legislativo e levar, de fato, para a sociedade a capacitação. A capacitação que vai gerar inclusão. Inclusão tanto na educação, inclusão no trânsito, inclusão no trabalho, inclusão na sociedade. É que não basta apenas nós participarmos 2 dias de um workshop de inclusão e ficarmos aí 363 dias no conceito do workshop. O que nós tivemos um comprometimento e tivemos a dedicação de fazermos é a capacitação continuada, através de recursos da Escola Legislativa, através de recursos da Câmara Municipal de Itabira. Isso, logicamente, vai verdadeiramente incluir as pessoas. Eu não posso... nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal e tivemos um depoimento de uma adolescente que tem o TEA, e ela disse que ela tem uma dificuldade enorme de socializar, mas ela tem uma potencialidade também enorme com exatas, e que ela ficava somente 3 meses em cada trabalho, porque todo empregador dela a colocava para atender o público, e ela não conseguia, porque ela não tem condições de socializar. E aí a gente acha que apenas gerar emprego, assinar carteira de trabalho, está incluindo aquela pessoa. Não, ela nunca foi incluída na sociedade, porque ela tem essa dificuldade de inclusão. E ninguém observou qual o potencial que ela tem. Que eu falo todos os dias com o Marco Antônio, que a gente, tanto altas habilidades, superdotação, como também as pessoas com TEA, são joias raras, que têm suas dificuldades através do espectro, mas também tem um potencial enorme que nós não enxergamos esse potencial. E, por isso, é necessário, Regina, a capacitação dos profissionais da educação para eles também enxergarem essa potencialização de cada criança ou adolescente com espectro, de cada criança ou adolescente que tem a superdotação e altas habilidades, que é um outro desafio que nós temos, que no Brasil quase não tem instituição de ensino capacitada para acolher essas pessoas. E aí eu vou além, quando eu falo de parceria também. O setor privado tem que entender que o setor público é parceiro dele e o setor público entender que o privado é parceiro dele. A gente tem que reconhecer a nossa incapacidade também de gestão, que a gente não pode abraçar tudo, e aí o poder público tem que começar a fazer parceria público-privado. Eu sou de um entendimento que o Estado ele tem que reconhecer a sua incapacidade e tratar com mais parcerias com o setor privado. Está aqui a Andréia, que representa a FID. Todas as instituições de ensino privadas também foram convidadas para estar nesse evento, que o evento é para Itabira, não é para só poder público. O evento é para Itabira, para a sociedade itabirana, como também os cursos serão para todos, para a sociedade itabirana. A gente, na Escola do Legislativo, só fazendo um histórico, a partir que nós assumimos, eu e o Carlos Henrique, nós fizemos diversas parcerias. Fizemos parcerias com o Senado Federal, através do Interleges, e, como fruto dessa parceria, nós estamos trazendo já cursos que vão ser ministrados agora em julho, Ana? Gratuitamente para a população e gratuitamente também para a Câmara Municipal. Fizemos parcerias, além do curso disponibilizado pelo Interleges, pelo Senado, nós ganhamos também uma biblioteca, inclusive com livros em braille, inclusive com a Constituição Federal em braille. Eu posso desafiar aqui alguns gestores de municípios vizinhos que tenham isso em sua biblioteca. Nós teremos aqui, Cleusa, em nossa biblioteca. Nós fizemos parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para trazermos cursos para cá também. Nós estamos inaugurando agora, Carlinhos, uma sede própria da Escola do Legislativo, com equipamentos, porque não adianta nós só capacitarmos os profissionais se a gente não disponibilizar para eles também equipamentos eficazes que eles possam repassar todo o conceito teórico.
Então, a Escola Legislativa terá uma sede própria, com equipamentos, para que nós possamos, a partir de então, termos essa capacitação continuada, nós deixarmos de sair do foco da capacitação somente em 2 dias. Eu, como vereador, eu apresentei projetos como a ecoterapia, a CIP-TEA, o laudo permanente para as pessoas com TEA, que agora só que está tramitando no Senado, o método ABA de ensino na rede municipal de ensino. Então, isso tudo num corpo só, que eu falo o seguinte: nós estamos como gestores públicos, nós estamos de passagem como gestores públicos, e o conceito de administração pública é a não personificação. Não sou eu, Bernardo Rosa, que todo mundo tem que entender que o legislativo pertence a mim, não. Eu estou de passagem. Mais do que, além disso, as pessoas têm que entender que, apesar de nós estarmos de passagem, nós, servidores e os mandatários de mandatos, eles têm permanente, e os outros cargos comissionados não têm essa permanência. E, por isso, nossa dedicação e comprometimento. Nós somos comprometidos com o que nós nos dispusermos a fazer. Eu tenho certeza, Carlinhos, que a partir de hoje nós vamos dar um novo enfoque ao Legislativo Municipal e à Escola do Legislativo, para que a gente possa realmente mudar a realidade de nossa sociedade, ser uma sociedade efetivamente inclusiva, e não só falarmos que ela é inclusiva. E, para isso, a gente depende de vocês. Vocês aqui são os atores principais. Que eu falo por nós estarmos de passagem, pode ser que em 2028 sejam outros atores aqui no Legislativo, no Executivo, mas vocês, como servidores públicos, principalmente, estarão sempre na gestão pública. Então, a capacitação, principalmente, é para vocês, que vocês levem isso adiante. Não adianta eu capacitar um servidor de livre nomeação, não adianta eu capacitar somente um servidor que fez um processo seletivo. Eu tenho que capacitar realmente o servidor público concursado para que ele seja o disseminador de tudo isso que for apresentado aqui. Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Eu tenho certeza, porque eu sou comprometido com Itabira, eu sou itabirano, como Luiz Menezes sempre dizia, 2 vezes, de nascença e de coração. Por isso que a gente está fazendo aqui, para transformar a sociedade. Eu tenho uma filha de 5 anos, e eu quero que ela permaneça em Itabira, porque a gente vai gerar oportunidade para ela, não só para ela, mas para todas as pessoas, todos os itabiranos. E nessa discussão, só voltando um pouquinho da habitação popular, antes de ontem eu estava com um grupo de moradores de um determinado bairro, e um dos moradores, Carlinhos, chegou para mim e falou assim: vocês estão fazendo casa popular porque vocês querem voto. Aí eu deixei ele falar, depois eu falei isso: não, eu não estou fazendo casa popular porque eu quero voto. Principalmente porque eu não sei quem vai ocupar essas casas populares. E se eu for olhar desse conceito seu, eu sei cada um que mora em determinado bairro. Então, eu posso estar perdendo voto, porque eu sei que quem mora naqueles bairros pode levantar uma plaquinha: não vote no Bernardo, que o Bernardo votou por casa popular no meu bairro. E, em contrapartida, que é um processo também seletivo, eu não sei as pessoas que irão ocupar essas casas. Então, não estou aqui por voto, porque, na realidade, eu sou advogado, eu estou aqui por ideologia. E a ideologia é melhorar Itabira e a sociedade. Muito obrigado, e que todos sejam... Aproveite bastante o curso. Agradecemos ao presidente da Escola do Legislativo, vereador Bernardo Rosa. E convidamos agora para a sua fala o senhor vereador Carlos Henrique de Oliveira, conselheiro da Escola do Legislativo. Bom dia a todos, bom dia, presidente, meu colega Bernardo Rosa, Maurício Regiane, na pessoa da Anélia, cumprimento os demais representantes aqui da Prefeitura, meus colegas vereadores Marquinhos da Saúde, Ilda Pedreira e também Elias Lima, que está aqui presente. Esse trabalho da escola, Bernardo, ele faz toda a diferença, ele tem feito toda a diferença desde que nós tomamos posse, estamos à frente, junto com a Ana, e quando você trouxe aqui um exemplo claro, meu, que saí da periferia, em 2021 me tornei vereador e hoje, em 2026, estou melhor, é porque eu me capacitei.
Me capacitei quando tive a oportunidade de ir em cursos para vereadores, Elias, e lá estive me capacitando. Tenho certeza que todos vocês, servidores, já fazem um trabalho de extrema importância aqui na educação, mas a capacitação, e principalmente o programa que ele é continuado, ele vai fazer com que o serviço seja prestado ainda com mais excelência. Então, isso é uma importância muito grande do Poder Legislativo estar contribuindo com esse tipo de workshop aqui na nossa cidade, através da Câmara Municipal, como nós temos feito outros trabalhos também durante todo o ano, que é o Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outros, que a Câmara tem feito através da Escola Legislativa, e aqui nós estamos para isso. Então, quero desejar a todos um excelente workshop, que nós podemos sair daqui ainda melhores do que já iniciamos esse workshop, e é isso, e dizer que o Poder Legislativo está aqui para contribuir com a Itabira e também com a educação exclusiva no nosso município. Muito obrigado a todos. Agradecimentos ao conselheiro da Escola Legislativa, vereador Carlos Henrique de Oliveira. Dando sequência à solenidade de abertura, ouviremos o pronunciamento do presidente da FUNSESI, senhor Maurício Mendes. Bom dia a todas as pessoas presentes. Boa noite à mesa. Em nome do Carlinho, cumprimento todos vocês. É um prazer enorme estar aqui representando a nossa instituição FUNSESI, Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira. Vou lá para a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele clara, de poucos cabelos grisalhos, de barba, tá ok? Estou vestindo um paletó preto, tá? Tenho aproximadamente 1,80 m de altura e estou também com um crachá de identificação aqui no nosso seminário, do nosso simpósio. É uma honra participar dessa roda de conversa para falar sobre algo que consideramos essencial, que é o acolhimento, a inclusão e o pertencimento. A FUNSESI entende que a educação vai muito além da sala de aula. Nós acreditamos em uma formação humana onde cada pessoa seja respeitada em sua individualidade, especialmente as pessoas com neurodivergências e as pessoas com deficiência. Hoje, a nossa instituição busca construir um ambiente onde ninguém precisa esconder suas dificuldades para ser aceito. Um espaço de escuta, respeito e apoio às famílias, estudantes e à comunidade. A FUNSESI oferece diversos cursos na área de saúde, humanas, engenharia e gestão, formando profissionais, preparando não apenas tecnicamente, mas também humanamente. E esse compromisso social também acontece através dos nossos serviços gratuitos prestados à nossa comunidade. Temos ações de atendimentos nas áreas de medicina, psicologia, fisioterapia, enfermagens e outros serviços que auxiliam no desenvolvimento da saúde e na qualidade da vida das pessoas. Porque acreditamos que uma instituição de ensino também deve cumprir seu papel social junto à comunidade. Dentro da FUNSESI, contamos ainda com a NAAP, que é o nosso Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico. Aqui nós temos diversos psicólogos, pedagogos, neuropedagogos e psicopedagogos para poder atender aos nossos alunos e também não somente aos nossos alunos, também aos nossos professores. Não adianta trabalharmos, atendemos alunos, se os professores também não estão sensibilizados e preparados para poder recebê-los em sala de aula.
Esse suporte que oferece, né, que oferece o suporte pedagógico e psicológico aos nossos alunos, auxiliando no processo acadêmico e emocional. Não só no acadêmico, mas também no emocional. Para alunos com deficiência, neurodivergências ou que precisam de apoio em sua jornada acadêmica. Além do NAAP, nós também temos o NIP, que é o Núcleo de Inclusão e Pertencimento. Quer dizer, a Amanda, que está conosco trabalhando intensamente nesse núcleo, né, Amanda? Que atua institucionalmente, fortalecendo políticas de inclusão, conscientização, formação e acolhimento, ajudando a construir uma universidade onde cada vez ela se sente mais humana e acessível para todos. Sabemos que ainda existem muitos desafios, e temos muito desafio pela frente. Estamos no caminho, mas dizer que estamos completos, estamos em todos os aspectos, como o doutor Renato teve a oportunidade de dizer, não. Estamos no caminho, que é um caminho árduo, que é um caminho difícil, mas quando falamos de inclusão, nós seguimos trabalhando diariamente para construir um ambiente onde as pessoas se sintam pertencentes. Porque, para nós da FUNSESI, acolher é mais do que abrir portas. É fazer alguém se sentir realmente fazendo parte de nossa instituição. É com esse compromisso que a FUNSESI, com seus alunos, que com toda a comunidade, está disponível para todos. Antes de fazer o agradecimento, eu queria citar, eu sou avô, né, de uma criança também que tem TEA, e queria dar um relato. Viu, Regiane? A minha neta, chamada Laurinha, ela teve a oportunidade de estudar na escola estadual, a Didi Andrade, e com todas as dificuldades, né, que o Renato colocou aqui. Mas ela foi extremamente bem acolhida. É uma escola que até hoje ela sente os saudades. Interessante, sábado foi o aniversário dela e ela teve, né, e quis, né, teve o direito e quis chamar os seus professores de apoio do Didi Andrade para poder estar com ela comemorando o aniversáriozinho dela. Tá ok? Depois ela teve a oportunidade para ir para uma escola particular. E nós, da FUNSESI, somos comunitários, mas também somos privados. E ela não foi tão feliz, não teve um acolhimento como teve no Didi. E ela teve que sair do Didi, que tinha completado aí a 9ª série. Tá? Ela fez o primeiro ano colegial nessa escola com muitas dificuldades, ela não se adaptou, né, talvez por problema dela, não vou aqui responsabilizar a escola, mas não se identificou com o modelo dessa escola, e depois foi para uma outra escola, que aí não da rede municipal, mas agora da rede estadual, do PREMEM, que está se sentindo também extremamente acolhida, com prazer, com vontade de realmente continuar seus estudos. Então, temos muita coisa para fazer na FUNSESI, temos muitas coisas a fazer nas escolas privadas, temos muitas coisas para poder fazer na escola municipal, na escola estadual, mas tem uma coisa que é o primeiro passo, é o acolhimento. E isso, tanto na rede municipal como na rede estadual, essa minha neta, graças a Deus, tem recebido. E fica um compromisso nosso da FUNSESI de cada vez mais estarmos trabalhando. Não fazemos o melhor, fazemos aquilo que hoje temos condições, mas sabemos que temos falha, que temos lacunas, que precisamos preenchê-las. Muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez à Câmara, à Escola Legislativa, para poder estar propiciando esse momento de reflexão e com os andamentos que se tem, como já foi dito. Aqui é uma sensibilização, mas o que mais importa, tá, é a continuidade através dos módulos que serão realizados. Muito obrigado e parabéns a todos. Agradecimentos mais uma vez
a Maurício Mendes, presidente da FUNSESI, pela sua participação conosco. E vamos agora, para encerrar a participação da mesa, convidar a secretária municipal de Educação, Rejane Pena, para a sua fala. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimentar o presidente da Câmara, Carlinhos. Eu cumprimento todos os membros da mesa, mas queria fazer uma citação muito especial ao Dr. Renato, que fez uma brilhante apresentação aqui, que vem bem ao encontro do que nós da rede municipal entendemos. Eu quero também saudar a iniciativa e agradecer à Câmara, e especialmente à Escola do Legislativo, e ao Ministério Público pela parceria na realização dessa formação tão importante para o fortalecimento das políticas de inclusão que a nossa rede municipal tem buscado. A qualificação dos profissionais que atuam diretamente no acompanhamento dos estudantes públicos da educação especial é um passo fundamental para garantirmos um atendimento cada vez mais humanizado, responsável e alinhado às necessidades das nossas crianças e adolescentes. Eu queria aproveitar agora também para mas lembrar que esse é um workshop, mas que nós estamos também muito envolvidos, enquanto rede, com a formação e os módulos. E que esse workshop está acontecendo num dia letivo. E que no dia letivo exige uma logística muito grande para substituir os monitores e professores, porque nós não podemos dispensar os alunos. Então, assim, se os alunos precisam desse atendimento no cotidiano, não tem como dizer para depois eles ficarem 2 dias em casa ou que a gente adapte alguma coisa que não é possível. Então, a nossa expectativa é que os demais módulos eles aconteçam em horário que a gente não tenha essa dificuldade, porque houve um esforço muito grande para esse público estar aqui hoje, não é, sem criar mais problemas na escola. Então, eu peço a compreensão de vocês que não há, em momento algum, né, qualquer dificuldade na relação do Executivo com a Câmara, mas nós também, dentro do que a legislação prevê, nós temos os compromissos da educação que a gente não pode, né, abrir mão. Então, eu quero agradecer essa parceria, ela é fundamental para as pessoas de Itabira, ela é fundamental para a cidadania, e dizer que a Rede Municipal de Ensino de Itabira está muito atenta a todas essas iniciativas da Escola do Legislativo e que queremos sempre ter essa parceria. Então, muito obrigado, e a nossa participação enquanto Secretaria de Educação vai se dar em outras mesas, e por isso eu só estou aqui para fazer a saudação. Tá? Obrigada. Agradecemos à secretária municipal de Educação, Rejane Pena. Bem, senhoras e senhores, nessa oportunidade, nós gostaríamos de agradecer a todos os componentes da mesa pela participação aqui no primeiro workshop da inclusão